Se tiver gente chorando, deixa chorar, deixa a graça ser derramada. É assim que a manifestação de Deus acontece. A gente não pode impedir a graça de Deus, né? De jeito nenhum. A minha fala aqui vai ser muito rápida, muito breve. Teve um jovem que falou assim para mim: Fernando, já que você vai pregar no ninho, você podia contar a história que você contou para nós do acampamento, daquele rapaz que tinha o pé machucado? Eu perguntei para ele assim: para que você quer que eu conte aquela história? E ele disse assim: porque aquela história vai tocar o coração de todo mundo. E aí depois eu fiquei pensando, porque sempre eu gosto de falar aquilo que Jesus me pede. E depois, refletindo se eu deveria contar essa história, o Senhor confirmou no meu coração: conta a história, contextualiza a história e encerra. Então é assim que eu vou fazer. A história que esse menino pediu para eu contar para vocês é a história de um homem chamado Jairã. Fala o nome dele para mim. Mais forte. Jairã. Como vocês bem sabem, a minha jornada começa também em cuidar dos moradores de rua. E certa vez minha mãe fez a bandejinha de pão de queijo. E naquela época eu fazia assim: pegava o violãozinho, pegava o pão de queijo e saía andando pelas ruas de Goiânia à procura dos moradores de rua. Então eu não ficava parado no lugar, eu ficava movimentando. Eu entrava em boca de fumo, eu entrava em lugares onde era prostituição. E na hora que eu entrava, a comida era só para me defender. Eu falava assim: olha, eu trouxe comida. E o cara falava assim: então dá a comida e vaza. Só que na hora que eu dava a comida, eu falava assim: não, mas eu só posso cantar uma música. E na hora que eu cantava a música, as coisas aconteciam. A gente movia a presença de Deus para aquele lugar. A questão do Jairã é que no dia que eu estava andando nas vielas de Goiânia, ali perto do IFG, próximo a Mutirama, a gente andando naquelas vielas, e quando eu faço a primeira viela, eu me deparo com o Jairã sentado. E na hora que o Jairã estava sentado, ele estava desenrolando uma faixa do pé dele. E quando ele estava desenrolando a faixa do pé dele, estava saindo um monte de bicho do pé dele. Vocês imaginam a cena, aquele pé podre, fedido e saindo um monte de bicho. Desesperado ele fala assim: sai daqui, eu não quero que ninguém veja isso aqui não. No amor que estava movendo o meu coração, eu olho para ele e falo assim: não, eu estou acostumado a ver isso aí. Só que eu não estava. Quando eu falei que estava acostumado a ver aquilo, ele pega e fala assim: é sério? Eu falei: eu estou acostumado. Ele pegou e falou assim: então eu vou tirar o outro também. Só que na hora que ele começa a tirar a faixa do outro pé, o outro pé também era cheio de bicho. Eu sentei ao lado do Jairã, fala comigo assim, sentou ao lado daquele que estava cheio de bichos. Quando eu sento do lado dele, eu falei assim: toma um pão de queijo, Jairã. Ele falou: não quero comer não. Eu falei: não, pode comer. E na hora que eu falei pode comer, ele pegou um pão de queijo e deu a primeira mordida. O Jairã olha para mim e fala assim: você não quer comer também? Vocês imaginam a cena, ter que comer olhando para aquele pé podre. Naquela hora eu fui movido por um amor e eu falei para ele assim: olha, Jairã, então eu vou pegar um também. Peguei um pão de queijo e mordi. Só que na hora que eu mordi o pão de queijo, eu olhei para o pé. O que me deu vontade de fazer? Fala, gente, sem medo. Fala: vomitar. Vomitar. Na hora que veio aquela ânsia de vômito, eu falei: se eu vomitar na frente dele, vai dar muito ruim. Eu engoli de volta o pão de queijo misturado com vômito. Não fiquem assustados. Mas na hora que eu engoli, o Jairã começou a chorar.
Aí eu perguntei para o Jairan: Jairan, por que você está chorando? E ele respondeu assim: é a primeira vez que alguém senta do meu lado e não tem nojo de comer junto comigo. Naquele momento eu entendi uma coisa: que quando você usa do amor para não julgar aqueles que estão feridos, você toca o coração deles. Fernando, qual foi o jeito que você conseguiu de continuar comendo pão de queijo sem vomitar? E aqui está a lição. Eu tirei o olhar do pé podre e mirei só nos olhos deles. Quando eu mirei o olhar só nos olhos do Jairan, eu perdi de vista a podridão para encontrar o coração. Aqui é a chave do dia para todos nós. Muitos de vocês, pais, trouxeram os filhos. E por muitos momentos vocês, pais, mandaram mensagem para mim dizendo o seguinte: eu não sei o que vou fazer mais com meu filho. Aí eu quero fazer a mesma analogia do Jairan: tira o olhar do pé podre e olhe para os olhos do seu filho, porque olhando para os olhos do seu filho você vai encontrar o seu coração. Pode aplaudir, porque essa é a graça. E o mesmo é para os jovens. O mesmo é para os jovens. Muitos de vocês jovens choraram no acampamento. Choraram de urrar. E nas partilhas vocês diziam, em outras palavras: eu não aguento a podridão do meu pai. Eu não aguento a podridão da minha mãe. Eu não aguento a podridão das palavras do meu pai. Meu pai fala que eu sou um sem vergonha. Meu pai fala que eu sou um inútil. Meu pai fala que eu podia ter me abortado. Todas essas falas são falas de jovens que estavam no acampamento. Muitos de vocês falaram para mim: Fernando, eu não sei se eu vou dar conta quando eu encontrar o meu pai. E alguns de vocês mandaram mensagem para mim hoje: Fernando, eu ainda não dei conta de dizer eu te amo para o meu pai. E eu quero te falar a mesma coisa, jovem. Tira o olhar da podridão dos pés do seu pai e olha para os olhos dele. Porque olhando para os olhos dele, você também vai encontrar o seu coração. O dia de hoje é para nos dar esse norte. Nós precisamos ser uma multidão de jovens que para de olhar para o pé podre e olhe para o coração. Nós precisamos ser uma multidão de pais que para de olhar para o pé podre e olhe para os olhos. E olhando nos olhos, vocês irão encontrar o coração. Então o que eu quero declarar nessa noite? Essa noite é uma noite que Deus preparou para a gente encontrar o coração de quem a gente ama. Essa é uma noite preparada para encontrar o coração de quem a gente ama. Fernando, e por que você falou que só vai contar a história, encerrar e vai passar para um próximo momento? É porque essa noite tem que ser assim.